Olá a todos, meu nome é João Vitor Sanches, eu sou apresentador do GeoTalk, aluno do programa de pós-graduação em Geografia, e esse é mais um episódio do dia 24 de setembro de 2021. No episódio de hoje, nós vamos tratar a respeito da crise hídrica e dos impactos que isso causa na economia e na sociedade brasileira. Para a gente poder começar a tratar esse episódio, é necessário que a gente entenda as consequências da crise hídrica até o presente momento. E é interessante analisar as consequências dessa crise hídrica numa escala que abranja as suas causas regionais e numa escala que abranja as suas causas globais, né? Acima de tudo, a principal causadora da crise hídrica e energética que o Brasil vivencia nesse ano são as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas que cada vez mais são noticiadas e vivenciadas por diferentes sociedades em diferentes partes do globo é a maior causadora dessa crise atual e permanente que o Brasil vivencia nesse ano, né? Numa escala mais regional, essa crise pode ser destrinchada em inúmeras outras causas, né? Uma delas é justamente a questão ligada ao desmatamento da Amazônia. Né? É público e notório que desde o ano de 2019 os casos de desmatamento e queimadas na Amazônia cresceram de forma estarrecedora. E isso causa um impacto muito significativo, não apenas no microclima amazônico, mas também na própria condição climática nacional. Vale lembrar, nesse caso, que grande parte do regime de chuva da região sul e sudeste está diretamente ligada à manutenção dos corredores de umidade que sopram da região amazônica. Então, com maior desmatamento, consequentemente menor a condição de formação desses corredores de umidade e, consequentemente, menor o regime de chuva nas regiões sul e sudeste do Brasil. Então, tudo isso compete para que haja, até então, esse cenário atual de crise hídrica e energética no Brasil. Somado a isso, nós temos o ano em que marca a pior seca em 91 anos de história, né, o que pesa também demais nessa questão da produção energética no país, e também uma série de faltas de investimentos e falta de políticas públicas efetivas para gerir a questão energética no Brasil. Né? É interessante notar que esse episódio de crise não é um episódio novo na história recente do país. Em 2001, tivemos um episódio semelhante durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que ficou marcado pela chamada crise do apagão. Né? Nesse ano, também em função de uma grave seca e de uma série de alterações importantes no clima, sobretudo na região sul e na região sudeste, tivemos inúmeros episódios de apagão e de racionamento de energia. Né? É importante pontuar e diferenciar o que é o apagão do que é o racionamento. O racionamento é uma interrupção comunicada da energia em alguns horários de uso, né? Geralmente nos horários de maior pico da demanda. Enquanto o apagão é uma interrupção total e completa, sem comunicação prévia da energia, que pode ocorrer tanto em uma área limitada quanto no país todo. Atualmente, a maior ameaça, nesse caso, para os próximos meses e também para o início do ano que vem, é de que o Brasil conviva, ora com a presença dos racionamentos, ora também com a presença dos apagões. Né? É interessante notar que, na época, em 2001, esse episódio ele teve um impacto muito negativo na popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Em seu último ano de mandato, ele tentava emplacar um novo candidato, que era o José Serra, ligado ao PSDB, mas esse episódio do apagão fez com que a popularidade tanto do presidente quanto do seu candidato caísse de forma assustadora e permitisse as eleições do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? É interessante notar que essa crise energética, os impactos que ela tem, não são apenas impactos na economia, por mais que sejam grandes impactos na economia, mas tem impactos muito significativos na política e na condução das políticas públicas. É por isso que existe esse medo do Palácio do Planalto, até então, de que o Brasil tenha que recorrer a racionamentos forçados ou mesmo a um episódio de apagão nas vésperas do ano eleitoral, como aponta
esse cenário, né? Mas para a gente poder também entender a que pé anda essa questão da crise energética no Brasil, é necessário que nós entendamos como funciona a produção de energia no Brasil. É necessário entender que o Brasil é um país de dimensões continentais, e durante muitos anos a produção de energia ela se deu de uma forma descentralizada. Esse processo de centralização da produção de energia no Brasil ele começa a se consolidar a partir do ano de 2001, em função da crise do apagão ocorrida naquele momento. Atualmente, nós temos o Sistema Nacional de Operação de Energia Elétrica, e esse sistema ele meio que aglutina todas as áreas de produção de energia elétrica e promove uma distribuição dessa energia para diversos pontos do país. E é exatamente isso que vem ajudando que as regiões sul e sudeste não sofram com interrupções de energia ou com apagões, porque grande parte da energia que está sendo gerada para essas regiões é resultado da energia gerada nas regiões norte e nas regiões nordeste, que até o momento apresenta uma situação mais tranquila, com um nível de reservatórios e de rios acima de 70%, o que é radicalmente diferente dos níveis dos reservatórios e rios da região sul e sudeste, que beiram, em alguns casos, até 1% de sua capacidade. É interessante notar que a principal matriz energética do Brasil são as usinas hidrelétricas, né, que são as usinas geradas a partir da força das águas, né? Grande parte das usinas hidrelétricas, geograficamente falando, se localizam nas regiões Nordeste e na região Sudeste, regiões estas que contêm, nesse caso, uma grande quantidade de rios de planalto, que são justamente os tipos de rio mais possíveis ou com maior probabilidade de gerar energia, de gerar movimentação nas águas para que elas possam até então produzir energia. É interessante notar que a geração de energia hidrelétrica ela também vai estar diretamente ligada a uma série de impactos, tanto impactos ambientais, também, assim como também impactos sociais, né? A instalação de uma usina hidrelétrica em um rio, ela pode trazer impactos humanos muito significativos, como justamente o alagamento das áreas ribeirinhas e o possível expulsão das populações ribeirinhas que habitam essas áreas, assim como também podem trazer impactos ambientais muito significativos, como é mudar toda a dinâmica da vida fluvial que habita aquela localidade, né? Então, os impactos que esse tipo de introdução dessa fonte de energia tem são muito significativos e são muito importantes. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo a maior fonte de energia utilizada pelo país, né? Bom, diante desse cenário de crise hídrica e, consequentemente, energética, novas fontes vêm sendo utilizadas para poder evitar que haja uma interrupção da transmissão de energia. E uma dessas fontes são as chamadas usinas termoelétricas, que são usinas que geram energia a partir da queima de determinados tipos de combustíveis. Além de serem usinas, até então, que têm um alto grau de poluição do meio ambiente, eles também têm um impacto muito significativo na conta do consumidor. Elas requerem muito mais força e muito mais investimento financeiro, e tudo isso, consequentemente, é repassado para o consumidor final. Então, o principal reflexo disso vai ser um aumento substancial nas contas de energia elétrica, como vivenciadas nos últimos meses com a adoção das chamadas bandeiras tarifárias, né, que operam entre o verde e o vermelho, sendo que vermelho representa, nesse caso, o mais alto grau de cobrança numa conta de energia. Então, isso mostra que os impactos dessa crise hídrica eles não vão estar apenas e tão somente restritos às questões de consumo ou às questões ambientais, mas também vão estar diretamente ligados a fortes impactos na economia, e um deles em relação à inflação. Um aumento considerável da energia elétrica, consequentemente, a inflação tende a subir de maneira igualmente considerável, sobretudo entre as famílias de menor renda, porque são elas que vão dispor de mais dinheiro para que possam pagar, nesse caso, pela energia elétrica.
Então, isso faz com que a situação da inflação aumente de forma considerável e, consequentemente, a pobreza também se condense de forma bastante considerável. Um outro aspecto também é que esse aumento da conta de energia elétrica impacta diretamente também a questão da alimentação. Existe uma reportagem publicada na semana passada pelo site da BBC Brasil, aponta que o aumento no valor do frango nos últimos meses está diretamente associado ao aumento do preço da energia elétrica, porque grande parte da produção aviária do Brasil atualmente é feita em granjas que demandam do uso da utilização de energia elétrica. Então, se aumenta a energia, consequentemente, aumenta o preço do frango, consequentemente, isso tem um impacto muito grande na inflação e que vai cair diretamente sobre o bolso das famílias mais pobres. Então, veja que os impactos dessa crise não são impactos apenas sentido em relação à demanda do uso de energia, mas igualmente também em relação à questão da inflação e da sobrevivência das famílias mais pobres. Um outro aspecto muito interessante também, quando a gente fala disso, é que sucessivamente o ministro de Minas e Energia, o próprio presidente da República, vieram a público nos últimos dias, quase que suplicando à população para que diminua o consumo de energia elétrica, como se nós, consumidores domésticos, tivéssemos a capacidade de utilizar uma demanda absurda de energia elétrica, o que é uma grande falácia, porque, afinal de contas, os maiores consumidores de energia elétrica presentes no Brasil são as grandes atividades econômicas, como as atividades industriais e as atividades ligadas ao setor do agronegócio. São essas as que mais consomem não apenas água, mas igualmente energia elétrica. E a eles que deveriam ser destinadas esses apelos suplicantes até então de menor consumo e de redução da capacidade. E um outro ponto que eu acho muito importante também quando a gente fala dessa crise energética é que é um absurdo, 20 anos depois da maior crise que esse país vivenciou no setor, com mudanças bastante pontuais, nesse caso, em algumas áreas, que nós ainda dependamos de uma fonte de energia que tem um impacto muito grande no ambiente e que depende de condições naturais para que possa haver a sua utilização. É completamente inadmissível que o Brasil ainda se encontre na contramão de outros países e de outras economias em relação à adoção de fontes de energia renováveis. E sendo que o mais inadmissível ainda é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que reúnem recursos naturais o suficiente para que essas fontes de energia renováveis possam ser implementadas. Vale lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, que vai estar entre a linha do Equador e os trópicos, com um nível de radiação solar anual altíssimo e que poderia apostar, por exemplo, em energia solar em maior quantidade do que aposta hoje. A mesma coisa em relação à energia eólica. Pensar que o Brasil tem um vasto litoral desse e que não aposta, nesse caso, numa energia gerada pelo vento, a julgar a quantidade expressiva de circulação atmosférica próximas às áreas litorâneas. Então, a grande questão é, o Brasil passou da hora de utilizar e de maneira massiva outras fontes renováveis de energia, justamente em relação ao mundo que prega por fontes renováveis e, consequentemente, sustentáveis. Então, o que essa crise aponta é uma necessidade da gente rever o setor energético brasileiro, rever a utilização de novas fontes de energia que não sejam ambientalmente degradantes e, acima de tudo, rever algumas políticas públicas. Não é através do processo de privatização de setores estratégicos da energia que essa solução vai ser alcançada, muito pelo contrário. É justamente a partir da privatização que problemas diversos podem ser colocados, como o aumento irracional da conta, uma má distribuição da sua produção energética e dentre outros fatores. Então, é necessário que o Brasil, de forma sadia e inteligente, pense soluções para essa crise que não passem pelo racionamento e pelo apagão, o que aparentemente parece que são as duas únicas alternativas, por mais que alguns especialistas afirmem
que as chances disso acontecer nesse ano são muito remotas, mas eles não dizem a mesma coisa para o próximo ano, então é possível que nos primeiros meses do ano de 2022 o Brasil venha a sofrer com um racionamento forçado ou com um apagão em regiões como o Sul e o Sudeste, o que seria catastrófico para essa retomada da economia do país. Então é necessário que justamente agora se pense em medidas racionais, não apenas para solucionar essa questão a médio e pequeno prazo, mas, sobretudo, para pensar em soluções que evitem esses acontecimentos no longo prazo. É imprescindível pensar de que as mudanças climáticas elas obrigam que a questão energética seja repensada e fontes alternativas sejam cada vez mais utilizadas. Então, é esperar os próximos dias, é esperar como esse cenário vai se desenhar e, acima de tudo, é pensar como o governo brasileiro vai solucionar essa crise que, juntando com todas as outras crises que estamos vivendo nos últimos meses, a crise de saúde pública, a crise econômica, é mais uma crise que tem um impacto muito negativo na imagem do governo e nessa retomada da economia que o Brasil precisa. Então é isso, mais uma vez, obrigado, agradeço a todos pela atenção, tenham todos uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, e até a próxima semana com mais um episódio do Geotal.